Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast Dali Pra Não Tomar-lhe, o podcast que nós ensinamos a dar porrada pra não tomar porrada no dia a dia. Hoje estamos aqui com o Lincoln Beraldo, nosso host, eu, Marcos Custódio, co-host, e nós estamos com um convidado muito especial, Fábio Martinelli, do IDC. Fábio, muito obrigado aí pela sua presença, agradecendo pelo seu tempo. A gente vai começar basicamente fazendo uma pergunta de quem é o Fábio atualmente. Legal. Prazer, Marco, poder estar aqui com vocês, participar desse podcast aí. Hoje, quem é o Fábio? Hoje eu sou um analista de mercado, né, um entusiasta de tecnologia, que gosta de acompanhar a evolução aí e faz parte, inclusive, do meu trabalho acompanhar a evolução das organizações em relação ao avanço de tecnologia. Basicamente, esse é o Fábio atual. É isso. Você trabalha onde? IDC, pessoal saber aí. International Data Corporate. A IDC é a IDC, é menina, não é o IDC, porque a galera confunde com instituto, e não é um instituto de pesquisa. Pode crer. É International Data Corporate. A IDC é uma multinacional de pesquisa de mercado focada em tecnologia. O nosso carro-chefe é olhar para as organizações provedoras de tecnologia. A gente acaba falando também com o usuário final, com o end user, mas o foco da IDC é olhar para o mercado provedor de tecnologia em todos os sabores aí, software, cloud, devices, toda a parte de serviços de TI e telecom. Aí, se fosse para você explicar sobre o IDC para um leigo que não conhece sobre tecnologia, como você resumiria o IDC? Interessante. É difícil, né? Nem minha família sabe o que eu faço, efetivamente. Né? A IDC é uma empresa que... nós somos uma consultoria, uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado olhando para as tendências de tecnologia. Então, se eu fosse explicar para um leigo, a IDC é uma empresa que ajuda as organizações estrategicamente a direcionar os seus esforços em relação a desenvolvimento, a investimentos de tecnologia, o que é a demanda do mercado para que o investimento mesmo seja efetivo, para que seja feito de forma efetiva. Tá bom aí? Perfeito. Legal. Bom, então a IDC, na verdade, é uma consultoria que ajuda as organizações a avançarem com a sua estratégia. Grandes empresas. Grandes empresas. O IDC, no final do dia, não é para as nossas pequenas empresas, por exemplo? Até uma pergunta que eu tinha, né, cara? Porque o IDC hoje atende globalmente aí. Sim. Certo? E toda vez que a gente fala de uma grande companhia, até outras pessoas que passaram aqui trabalham em grande companhia, qualquer mudança é um transatlântico, né? Não pode dar uma viradinha, porque isso vai mudar toda a companhia numa estratégia de negócio. Como que tu vê isso pro pequeno negócio? Ele deve fazer pesquisa? Tem alguma dica, algum tipo, para ele tentar ser assertivo, igual essas grandes empresas conseguem com esses dados que vocês geram? Legal, boa pergunta aí, Lincoln. A IDC, na verdade, assim, os nossos clientes são grandes fabricantes de software, tradicionalmente. Mas nós também atendemos os pequenos. Você pode dar alguns nomes de grandes fabricantes aí pra gente conhecer? As Big Techs, né? Nos meus clientes, por exemplo, IBM, Google, Microsoft, Perfeito. Bizarro. Oracle, SAP. Bizarro. Se a gente for olhar localmente, TOTO, Senior, Sankhya, esses caras. Que legal. Então, a gente tem grandes organizações, mas também tem os entrantes, os pequenos, que têm um poder um pouco menor de investimento, né? Um pouco menos de disponibilidade de capital para esse tipo de estratégia, mas que faz sentido. E respondendo a sua pergunta, Lincoln, por que é importante a pesquisa? Porque muitas das vezes o pequeno empresário ou a empresa que está começando ali não sabe onde direcionar os esforços. Tem uma ideia de como seguir, né, com um produto para atender uma demanda, mas por vezes não é necessariamente isso. Então, a pesquisa ajuda a direcionar. A gente olha para uma amostra, obviamente uma amostra que tem que ter uma relevância estatística, mas isso te ajuda a direcionar o seu foco estratégico, o que você vai atingir. Porque, de repente, você está olhando, sei lá, se a gente for falar de um CRM, fala, cara, eu quero olhar para o mercado de varejo aqui e atender esses caras, mas aí tem X, Y, Z que já atende esse mercado, para você entrar é um pouco mais difícil. Então, você olhar o redor disso aí, entender aonde você pode direcionar os seus esforços, pode ser mais efetivo. E a pesquisa te ajuda com isso. Né? Legal. Entender a demanda. Mesmo pequeno, vamos falar assim, para validar um produto, para validar algo, para o cara não perder esforço de hora, homem, dinheiro,
Sem dúvida. A pesquisa pode ser recomendada. E aí, cara, até puxando você falou aí um pouco do exemplo do CRM. Uhum. O que eu vejo muito, o Fábio? E aí você apresentou aí, cara, como entusiasta e tal, de tecnologia. O que eu vejo muito? CRM é como se fosse uma indústria automobilística. Tem grandes players muito consolidados. Uhum. Você trouxe aí alguns nomes, né? E toda hora a gente vê um pequeno e médio CRM surgindo. Então, um cara que desenvolveu ali uma coisa e, cara, ele tem a diferenciação porque o dele integra com o WhatsApp e tal. Uhum. Na sua visão, né, pessoal, assim, é uma oportunidade por caminhos nichados, fazer CRMs de nicho. Então, já vi, por exemplo, CRM focado só para imobiliária. Aí a gente atua muito no solar. Só para energia solar. Só para energia solar. Ou, né, tu acha que é uma boa estratégia? Tu vê algum movimento desse, seja em CRM ou em outro software tipo RP que é consolidado, nichado? Legal. No mercado desses grandes, né? Se você for falar de ERP, fica um pouco mais difícil. Porque assim, a IDC ela tem uma taxonomia global que é gigantesca, né? Se a gente for olhar, por exemplo, BNDES pede para que as organizações se enquadrem dentro da taxonomia IDC para que eles possam classificar a empresa para poder emprestar dinheiro. Né? Então a nossa taxonomia é bem robusta mesmo, Então eu divido o software em 3 grandes pilares, os mercados primários, aí divido em mais 17 mercados secundários, que aí entra as siglinhas, né? ERP, CRM. O ERP para a gente é formado de algumas soluções. É o ERM primeiro, que é o Enterprise Management, Supply Chain, a parte de produção e o CRM. Legal. E isso vai constituir o ERP, que para o mercado brasileiro o ERP é toda a solução de gestão e muitas do financeiro, das vezes, a supply, tudo lá dentro. E dessas 17 caixinhas eu abro em mais 83 mercados funcionais. Por que isso? Eu falo mas é IDC, né? E por que isso? Para que a gente possa comparar coisa com coisa, né? Então, você pegar, por exemplo, uma TOTS que tem uma solução gigantesca de ERP local, você não consegue comparar coisa com uma SAP se você não desmembrar isso aí. Então, a gente tem a gente classifica o software por funcionalidade. Nos blocos. Exato. Então, qual que é a característica do ERP? Empresas já consolidadas têm isso rodando há muito tempo. Já tem isso ali dentro da organização, porque isso faz parte da gestão de todo o processo, né, do core business da empresa. E o CRM, e aí empresas menores vão entrando com módulos e usando o que precisam. Então esses caras acabam que você, numa empresa pequena, um entrante pequeno, consegue atender. O CRM é um pouco mais dinâmico. Hoje rola muito no modelo SaaS, na nuvem. Então, empresas menores conseguem chegar com mais profundidade em um maior número de empresas. Tem mais capilaridade. Capilaridade, exatamente, por conta da característica da solução. O CRM, você vai ter a parte de gestão ali da carteira, que ela não precisa necessariamente estar plugada no financeiro, em várias coisas, que demanda mais... uma parte mais técnica no ERP, por exemplo. Então, quando você fala de nicho, isso sem dúvida é um diferencial. Grandes organizações que têm já suas soluções consolidadas, e aí não vou falar nomes, esses caras buscam parceiros nichados para conseguir atingir justamente esse mercado. O mercadinho ali, o hortifruti, tem que ter porque senão o cara que tem essa solução entra e você não consegue. Eu trabalhei numa produtora... Por isso esse movimento de compra de empresas, né? Por exemplo, a TOTS comprou o RD Station. Sim, exato. E agora o RD Station acabou de comprar a de WhatsApp lá, né, por exemplo. Exato. É para você ter o nicho e conseguir atingir essa capilaridade, esse volume de pequenas empresas, né? E aí uma pergunta, nesse sentido, comparando grandes players globais com esses pequenos desafiantes locais, né? Você acredita que essas grandes empresas elas podem fazer um movimento de deglobalização para resolver problemas locais e competir com essas empresas de nicho? Cara, principalmente no mercado brasileiro, a gente tem muita característica específica. Então, os players locais aqui acabam atendendo essa demanda específica. Os globais estão consolidados ali numa gama de empresas que tem
pé fora, que tem América Latina, que são globais e tal. Porque muitas das vezes tem regras que são globais, que são colocadas aqui e você tem que seguir. Às vezes uma solução que é usada lá fora tem que ser seguida aqui. Quando o cara é local, que ele tem algumas características específicas, por exemplo, eu trabalhei numa produtora de cinema, né, eu implementei o ERP lá, aí a gente não cotou grandes empresas por causa de preço. Nem foi atrás. Os caras são muito grandes, tô fora. Colocamos um pequeno, foi 1 ano e meio para tentar implementar. Quando a gente descobriu que um grande atenderia no mesmo preço e ficaria mais barato a hora homem, inclusive. Mas enfim, a gente percepção até de marca. Exato. Era só o entendimento do mercado. Meu chefe, que era o diretor financeiro na época, ele decidiu por aquilo, porque ele falou, não, esses 3 aqui são melhores. A gente não foi olhar os grandes que tinham soluções para atender. Era uma empresa, sei lá, de 30, 40 funcionários, não era pequena, não, empresa grande, uma produtora de cinema aí, fazendo frente com as grandes, mas tinha essa cultura de, puta, pra gente tem que ser esse aqui, o pequenininho, quando na verdade não é isso. E por que a gente foi buscar alguns pequenos locais? Característica, demanda. Então, sei lá, o cara vai fazer uma gravação no Maracanã, você precisa alugar o Maracanã, como é que você emite nota, né? Eu preciso de um hipopótamo, vou alugar um hipopótamo, o dono do hipopótamo vai... Né? Entendi. Então tem, cara, como é que você põe isso dentro do ERP, né, cara? Então tem uma customização ali que é muito característica do mercado. Local. E a gente, no Brasil, a gente tem muita regra de tributação, né? Então a parte do ERP é um pouco mais complexa. O CRM, se você atender a dor do cara, que o cara precisa ali, e o que a gente vê muito sofrimento aqui com empresas é o lock-in, né? O vendor lock-in, você ficar preso com aquele cara. Sim. E agilidade. Cara, preciso pôr isso para funcionar e tem que ser rápido, né? Óbvio, tem todo o custo, as organizações buscam por custo. A gente faz um estudo na IDC, que é anual, recorrente, para trazer um dado de mercado para vocês. Legal. Chama Investment Trends. Em toda a América Latina, com mais de 500 empresas de grande porte, para entender, a gente entrevista os executivos, para entender qual que é a diretriz daquele ano. Até aí fazer um corte na linha do tempo, aí para a gente ter uma referência. Pandemia. Até a pandemia, quando a gente perguntava para o executivo de negócios, qual que é a sua prioridade? Número 1, custo. Redução de custo. Durante anos. Pós-pandemia, 21, 22, 23, agora em 22 o custo nem apareceu numa relação de 8 itens. E agora em 24, os principais itens são aumentar a produtividade, reter cliente e o engajamento do funcionário. Então, aí vem a desenvolver novos produtos a partir de soluções digitais. Desculpa, mas foda-se o custo. Foda-se o custo. Por quê? Esses primeiros itens aí, se você for consolidar isso, eficiência operacional. O cara tem que ser mais eficiente, mais rápido, para quê? Reduzir o custo. No final do dia, o que o cara quer? Todo mundo? Lucro. Ele precisa ter lucro, saúde financeira, cara. É basicamente isso. Então, as organizações estão mudando a cultura, obviamente que isso é o maior desafio, além da grana, né? A parte cultural, mas é olhar para isso de forma positiva para mudar a sua estratégia, óbvio que num curto prazo, mas é médio e longo prazo, né? Você mudar isso e avançar com mais eficiência. Então, voltando lá na pergunta do Lincoln, os entrantes aí, os menores, mesmo que não entrantes, mas entrantes aqui no país, ou os caras que estão criando novas soluções, se você atender uma dor do seu cliente e a sua solução tiver qualidade, vai, cara. Vai. Não precisa ter uma grande marca. Não. E aí, uma pergunta, em outros episódios aqui a gente explorou um pouco desse assunto também, é como os fornecedores desafiantes desses líderes, ok? Eles são percebidos pelo cliente final, né? Aí a gente queria a sua opinião nisso, né? Tem um determinado público de contratantes, vamos colocar assim, que muitas vezes eles preferem contratar uma grande marca, ao contrário do que você fez na produtora, tá? Eles preferem contratar uma grande marca, uma marca que é popular, uma marca que atende grandes empresas também, mas talvez não seja a melhor opção. Mas ele acaba contratando essa empresa justamente porque ele está contratando o melhor. Só que esse o melhor pode demorar vários anos para ser implementado e ele não pode não ter sucesso nessa implementação, né? E a gente percebe que esses contratantes, muitas vezes eles selecionam essas empresas para eles poderem falar assim, eu escolhi a melhor, o problema não é meu. Ainda mais numa big corporação que, querendo ou não, tu não quer deixar a responsabilidade
na sua mão, né? Exatamente. Como executivo. Então, porque a gente entende que tem uma linha, a decisão disso tem uma linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Se der problema com uma solução que não é popular, acho que o colegiado da empresa pode falar assim, eu avisei, você deveria contratar outra marca, né? Só que quando você contrata uma marca grande, popular, que teoricamente vai resolver seu problema, ele pode devolver assim, pô, não funcionou, mas eu escolhi a melhor. Como que você vê do lado do contratante? Você coloca na sua experiência, assim, ó, como você acha que o contratante, num geral, ele se porta nesse tipo de decisão? Seja para ERP, seja para CRM, ou para outros softwares e cloud, entende? Sim, entendi. Eu sei onde você quer chegar. Não, vamos lá. Eu venho do mercado, hoje consultoria na EDC, estou há 10 anos ali na EDC, então vou contar uma história regressa aí para vocês entenderem a resposta que eu vou dar. Então, eu fui mercado segurador, eu fui banco, fui produtora de cinema e fui software house. Fui fabricante, né? Trabalhei na linha de frente de um grande fabricante de ERP local, brasileiro. E aí, acabei caindo para esse lado escuro da força aí de consultoria. Então, eu acompanhei toda essa condição aí que você está falando. Antigamente, o cara contratava uma grande empresa de banco de dados, porque quem contrata aquilo não perde emprego. O CIO... Você tinha um escudo ali para te ajudar em termos de número. Hoje, não está mais assim. Por quê? Esses caras geraram um lock-in, o cara acabou... Tem uma dança das cadeiras aí, o cara acabou perdendo o emprego. Então, o ser assertivo hoje não é mais só a marca. Então, o executivo, de forma geral, o líder de TI, ele tem uma responsabilidade grande, e isso foi um papel que veio mudando ao longo dos anos, né? E muito disso por conta da pandemia. Teve um determinado momento que a área de negócio, o C-Level, começou a definir. E o CIO começou a perder aí uma importância no mercado e começou a redefinir o papel. Então, efetivamente, a grana, isso grandes corporações e no tradicional, não que isso seja uma regra, mas a grana está na área de negócio. Então, o cara do RH, o cara do financeiro, quer uma solução, a grana é dele, o orçamento, o budget é dele, ele que vai definir. Só que você tem que estar com o CIO envolvido, porque quem vai definir a característica técnica disso é o CIO. Então, o cara que está ali... A mesa é um pouco maior. Exatamente. O cara que está na linha de frente, na linha de negócio, ele não sabe que a solução que vinha lá de 1980, aquele cara era o pilar. Não, ele viu alguma coisa, ou algum outro par, algum outro stakeholder, falou para ele, eu uso essa solução, caso de uso. No Brasil é fundamental, caso de uso, você tangibilizar a solução do problema. Então, pô, eu estou usando tal marca e isso aqui me atende. Pô, como é que foi? Como é que é? É muito dos eventos que a gente faz... que a IDC proporciona é justamente para isso, você demonstrar que o mercado está fazendo, solução A, B ou C. Legal. Então, o peso da marca que era para o CIO, hoje está distribuída na mesa aí do C-Level. Que isso, aí falando, né, de vendas em si, o cara tem que saber que ele precisa envolver muitos decisores para essa tomada de decisão acontecer. Principalmente, quanto maior essa empresa é, maior o risco. E aí eu acho que você trouxe muito bem, cara, isso vem até para pequenas empresas. Que antigamente, numa pequena empresa, era, cara, o dono só que decidia. Agora, todo mundo é um pouco mais ricioso, talvez por essa busca de eficiência mesmo. Sim. Cara, eu vou trazer pela quantidade de solução que a gente tem no mercado hoje. Então, pô, vamos falar 2015, plataforma de e-commerce. Pô, a gente tinha... Era tudo mato. Era tudo mato. Tinha 4 plataformas de e-commerce. Hoje... Ainda mais quando a gente vai para os nichos, cara, tem a plataforma de e-commerce só de moda, tem a plataforma de e-commerce só de material de segurança, então é muitas variáveis. E aí, Fábio, tu trouxe um pouco aí na sua fala dos 10 anos de experiência, né, dentro da IDC. Cara, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, a gente falou aqui algumas mudanças. Quais foram as mudanças mais disruptivas que você viu no mercado de tecnologia durante esse tempo aí, essa janela? Que a gente fala desde, igual a gente falou, pô, sei lá, não faz tanto tempo, né? Sei lá, 24 anos atrás, não tinha o e-commerce como plataforma em si. Talvez muitas pessoas não tinham nem computador, né? 20 anos, né? Eu tentei trazer aqui para 2010. Sim. Até menos, né? 2000.
Eu não conheço, não lembro muito, porque a minha época é do 4G, né? Eu peguei 4G, agora virou 5G, então não... Já é uma. Familiarizado com a internet já é de escada, uma. por exemplo, eu não conhecia. Não tinha vi. na sua Não época. foi na minha época, não foi na minha época. Não vi. Tu que falou dos 10 anos, pô, não foi eu que puxei. Na verdade, 10 anos de IDC, né? Se eu for olhar mercado, cara... Eu 10 tenho... anos de DC, ele já tinha 40 já. Fala aí. 10 anos de IDC, se for olhar, eu tô no mercado desde 2020. Tudo bem que eu comecei com 2 anos, então eu tenho 26 agora, tá tranquilo. Né? Tá bem, né? Falei, tá bem. Como é que trabalha tecnologia? Tecnologia. Isso que é Não, foda. mas se você pegar, vamos lá, desde do que eu comecei lá em 2000, foi em 2000, estamos em 2024, mais ou menos isso aí, 99. O avanço tecnológico agora, ele é muito exponencial. Então, você cresce de um ano para o outro, a tecnologia muda, o que levavam 10 anos para acontecer, né? Então, soluções, por exemplo, de RP, cara, era, brutal pro que é hoje. CRM, então, nem se fala. A tecnologia avançou muito, assim. E o que eu acho que, de fato, a gente vai vir com IA, com um monte de coisa agora, mas o que é disruptivo é a cultura. Como as pessoas estão absorvendo isso e aceitando mudanças de forma mais rápida. Obviamente que a gente ainda tem os caras mais conservadores e tal, e que não aceitam algumas mudanças. Isso depende também da característica da organização, tamanho da organização, enfim. Mas, no geral, o usuário aceita melhor as mudanças, e essas mudanças elas acontecem muito rápido, porque a gente está na era da informação, né, cara? Então, o avanço tecnológico, principalmente pós-pandemia, cara, para mim o divisor de águas aí é a pandemia. Acelerou muita coisa. Muita coisa. Na pandemia, Teve foi que ontem, se usar, cara, né? que foi ontem, assim, não adianta a gente falar, nossa, pô, há 10 anos atrás, quando eu entrei na IDC, tudo era mato e tal, né? E para eu entender também esse pedaço de como que eu venho do mercado consumidor, provedor, e aí eu virei consultor fazendo pesquisa de mercado. Para entender, tangibilizar a pesquisa de mercado dentro do meu cenário também foi difícil. Também foi... Pós-pandemia. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E na pandemia, você via cara levando desktop para casa. Né? Todo mundo que tinha VPN ainda. Hoje a gente está falando de outras coisas. Então, é exponencial e para mim, o marco disruptivo aí é a cultura, são as pessoas. Sim. Pô, a IA vai vir, vai revolucionar, vai, mas hoje tudo é fumaça, tudo é muito... Então, cara, eu converso com o mercado hoje, a linha de frente da IDC é falar com o mercado provedor. Então, de software, no Brasil, eu falo com 80% do mercado responsável pelo faturamento de Market software share no Brasil. O que é isso? Pareto, 80-20. Uhum. 20 caras que tocam 80%. É muito pulverizado, né? A gente não consegue falar com todo mundo, obviamente. Mas, de forma geral, a galera tá usando AI, sim, dentro de casa para melhorar o processo, para ser mais eficiente, para avançar. De novo, eficiência operacional, ser mais rápido. E não isso lá na ponta para o cliente. Pega uma faculdade qualquer aí, particular, põe lá no chatbot. Se não for processo seletivo, for reclamação, vê se você consegue falar com alguém. Vê se você resolve alguma coisa. Telefonia. Vê se você vai conseguir resolver. Sim. Governo, cara. Entra, pô, informação é legal. Entra lá, tá lá. Mas isso tu envolve. acha que é talvez o futuro disso? Por exemplo, a telefonia... Se conectar com uma inteligência artificial. Exato. Porque isso aí vem até Porque é um pouco pergunta. Assim... pode fazer a pergunta, mas é porque é um pouco, pra mim, um pouco bizarro. Até hoje, com o nível de tecnologia, igual tu disse, que a gente tem, pós-pandemia, que ficou disruptivo, né? Algumas empresas aceleraram seus processos de venda, enfim. E a gente tem ainda corporações muito engessadas. E tem muita, viu? Tem muita. E quando a gente fala, tem dados que... Eu não posso falar porque depois eu vou ser apedrejado na rua. Mas se você olhar, por exemplo, pro ERP... Pô, ERP na nuvem, modernização, não sei o quê. Às vezes a característica não faz sentido você levar para a nuvem. O dado transacional na nuvem ele acaba sendo um pouco mais caro, então tem questão de custo. Antigamente a gente falava, a nuvem é o catalisador para a transformação do negócio, que o que a gente chamava de transformação digital, né? Inovação, modernização e tal. E não necessariamente é o único caminho. Então, para o ERP, por exemplo, não faz muito sentido.
Não faz muito sentido, não. Para algumas características não fazem sentido. Mas hoje, no Brasil, se você for olhar, fazer uma investigação a fundo, mais de 80% ainda é on-premise no modelo que a gente chama monolítico, né? Que é o treco... Num servidor local, na casa do cara. Uma coisa só. Caraca, velho. Você vai mexer no RH, no processo do RH. Você vai ter que mexer de madrugada que você vai parar o treco todo para subir. Porque é um único servidor, na maioria das vezes também. Uma máquina que já tá rodando há 10 anos lá, né? A gente já tá falando de microserviços, containers, não sei o quê. Ok, isso tudo tá funcionando, tem muita gente avançando com isso e tal, mas a gente ainda tem muita organização um passo atrás. Então, eu concordo com você. Assim, você olhar para esse treco e falar, mas e aí? E aí? Ainda tem muita coisa para avançar. Muita coisa. A gente é muito emergente, embrionário aí no uso de tecnologia. E tu acha... Não. Sobre um novo momento que a gente está vivendo de tecnologia, inteligência artificial está em pauta, desde o lançamento do ChatGPT. Só que a gente sabe que quem inventou a inteligência artificial foi o Alan Turing, na Segunda Guerra. Construindo uma máquina. Como isso aí? Isso aí você vai dar um corte bom, hein? Como assim a Segunda Guerra foi construída a inteligência artificial, irmão? Aí depois pesquisem lá, quem não sabe. Teoria da conspiração aí, velho. Turing, pesquisem o nome desse tá cara. maluco? Alan Turing. Ele desenvolveu uma máquina que era capaz de pensar como os neurônios. Então, ele que desenvolveu a inteligência artificial no passado. E quem trouxe a inteligência artificial à tona foi o ChatGPT, que popularizou e tornou isso visual para as pessoas, para o público final, né? Só que a gente conhece bastante gente do mercado de SaaS, pequenos desenvolvedores, donos de empresa. Todos eles querem aplicar a inteligência artificial no seu negócio. Só que a criatividade parece que está extremamente limitada. Porque tudo que envolve inteligência artificial envolve criação de textos. Eu quero aplicar a inteligência artificial, para responder o chat do meu cliente que está solicitando atendimento. Eu vou aplicar a inteligência artificial para fazer um trabalho de leitura de contratos para ele me responder alguma coisa. Totalmente baseado em textos. Você falou que as empresas começam a olhar para a inteligência artificial para automatizar alguns processos. Sim. Você pode dar exemplos de processos automatizados sem a utilização de texto? Sem utilização de texto. Não, tudo vai texto, né? Primeiro antes tu concorda com esse negócio da Segunda Guerra aí? Cara, eu acho que tem que pesquisar mais a acho fundo. Que é fake news, hein? Investigar. A gente vai pra mim é informação manda nova, nos comentários aí depois aí, porque... Bom, pode ser, né? Pode ser, né? Enfim, vou pesquisar, mas eu acredito. O Marcos é um cara sério. Fala aí. Um cara sério. Vai dar um corte bom. Pode pesquisar. Cara sério. Vamos lá. Processos de desenvolvimento, por exemplo. Você ajudar o dev ali no roadmap. Já tem plataformas low-code e no-code que ajudam o usuário final, mas é texto. Você vai ler o script, montar um script é texto. Ok. O mercado financeiro usando para geração de relatórios financeiros, DRE, analisar resultados e tal. Vai analisar ali um gráfico e gerar um texto. É texto, efetivamente. Não vejo uma outra aplicação. Óbvio que tem outras aplicações, mas vai utilizar texto. É leitura de texto, cara. 90% das vezes, vamos dizer assim, né? Vai usar texto. Se você for parar para avaliar friamente, é texto. Mesmo que você vai montar ali um código, vai melhorar um código fonte ali. Ele vai ler o texto e reescrever. Aí, vocês querem outro corte nervoso? Será que a inteligência artificial com texto, ela vai substituir o seu trabalho? Eu acho que não. Não. Impossível. Mas nem há 10 anos. Se ela estiver limitada a textos, porque você entende eu acredito que não. Cara, eu falei uma frase numa apresentação e aí pode virar um corte. Vamos lá. É os reis do corte aqui, estamos aprendendo. Aprendendo com o Pablito. A inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. Mas as empresas e as pessoas que não utilizarem a inteligência artificial serão substituídas por quem usa a seu favor. Justo. Pode crer. É isso. Então você vai usar a inteligência artificial. Quem tirar proveito disso para ser mais eficiente, pois é escritório de advocacia, cara. Os caras vão pôr isso aí para ler milhares. Coitado do estagiário. Exatamente. Coitado do estagiário. Agora, um estagiário bom que vai usar a inteligência artificial ao favor dele, ele vai conseguir... Exato. E as empresas vão ser mais eficientes na competitividade. É isso. É você ser mais competitivo mais rápido. Então, por que o médico vai procurar lá
né, os processos, os protocolos de determinada doença. Se ele jogar lá, o treco já vai trazer tudo que existe no mundo. A decisão vai ser sempre do ser humano, mas ele vai te dar o caminho. Então você tem ali de forma mais rápida. Mesma coisa, eu sou analista de dados, né? Hoje vale uma grana, hora homem de um analista de dados. Já tem solução, você não precisa mais do Python para gerar dado, cara. Você não precisa mais do cara escrevendo query. Beleza. Ainda vai precisar esse cara operando a inteligência artificial, a plataforma e tal. Agora, quando o output disso? Você vai pôr inteligência artificial para fazer uma apresentação, né? Monta o PPT aí para mim, vai lá, apresenta para uma galera aqui. Pode ser que a gente chega num holograma, já existem, né? Já tem alguns holograma, que fazem né? isso, pelo menos os slides, né? Mas essa interatividade, né? Tornar pessoal, né? Isso não vai ter, cara. Você precisa do ser humano ali. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem para somar. Mas, sinceramente, eu acho que é um pouco do que ele trouxe ali anteriormente. A velocidade da mudança e das novas coisas, eu acho que não se dá para prever muito o que vai acontecer pode surgir. ano que vem, por exemplo. O que pode surgir. Ou daqui a 10 anos. Não, a gente está num hype aí de evolução crescente, exponencial e tal, mas efetivamente... Opa, tô sabotando aqui, ó. Mas efetivamente, cara, lá, na base do negócio, do seu negócio, os seus processos, como é que isso tá... O que você entende disso? O que você tá... Entendeu? Então, aí volta, tipo assim, cara, tem empresa no Brasil até hoje que não tem CRM. Exato. Tipo, volta a essa questão de cultura, que igual tu trouxe, na pandemia ela avançou, mas mesmo assim... Você vai investir no que te mantém vivo. Então, a saúde da empresa. De novo, no final da conta é lucro. Sim. A empresa tem que ter uma marca boa, rentabilidade, despesas, né? Receita menos despesa igual a lucro. É isso, cara. Então, como é que você vende mais que o seu concorrente? Enfim, você é mais efetivo ali. Cara, você vai precisar avançar com a aplicação da tecnologia de forma correta. Não vou para a nuvem porque todo mundo foi. Sim. Não. Aí a gente tem a questão da repatriação, né? Traz de volta. 30% das organizações trazem soluções de volta porque não deu certo na nuvem, porque não foi bem dimensionado, não teve previsibilidade de custo. Então tem todo um... É bizarro. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que no mercado da América Latina, olhando para o Brasil, a gente está um pouco avançado ou puxando a América Latina. E aí eu tenho clientes que já exportam projetos, porque o brasileiro é muito criativo, né? Então a gente consegue multinacionais que só recebiam ordem da Corp, né, do que vem do global. Hoje os caras exportam projetos, casos de uso, que é do que acontece aqui no Brasil. Isso é um puta de um sinal, né? A gente consegue avançar muito. Empresas grandes como a Zorro colocando... Eu tenho outros clientes, né? Falei da Zorro porque tá aí. Mas eu tenho outros clientes que fizeram o mesmo movimento, trazendo escritórios para o Brasil para ampliar na América Latina. O Zorro pode fazer o Pix aí de novo, viu? Ô, Fábio, eu tenho um ponto, assim, ó. O Lincoln disse... Algumas empresas nem têm CRM ainda, né? A gente fala bastante CRM aqui porque o público que está assistindo aqui é muito voltado para vendas, são pequenos empreendedores, né? Pessoas que trabalham no mercado, trabalham em alguma empresa que talvez não tenha e seja uma empresa grande. Só que o hype, no momento, é a inteligência artificial. O que você acha das empresas que não estão alinhadas ainda com o que teoricamente é o básico, estão preocupadas em sempre seguir o hype, nesse momento, inteligência artificial? Você acha que isso é saudável? Que recomendação você daria para um empreendedor ou para alguém aí que está assistindo o podcast agora e que está num momento desse, né? Que não tem ainda as ferramentas necessárias, talvez, ali, para cuidar do seu dia a dia operacional, mas estão tentando inovar de alguma maneira, né? Então, essa inovação pode se tornar um problema? Você acha que esse é um caminho? Sem dúvida, a inovação pode se tornar um problema. É a condição de você reinventar a roda, né, meu? Não faça isso. Você precisa. Primeiro, se você não tem esse conhecimento técnico, de um parceiro tecnológico para tal. Então, se você quer, né, obviamente você precisa avançar com tecnologia por conta de competitividade, tudo que a gente já falou, de eficiência. Tá com essa pressão em cima ali, né? Sem dúvida, e não vai parar, só vai aumentar, né, cada vez mais. Então, você vai precisar de alguém que entenda disso. Ou você vai buscar um recurso no mercado que muitas vezes custa caro, ou você vai pôr um parceiro para implementar, te ajudar. A gente fala muito de venda consultiva. Antes do cara contratar, comprar alguma solução, estudar o mercado, esses parceiros vêm,
fazem um diagnóstico do seu processo e te ajuda a como iniciar essas implementações, esse investimento. Porque muitas das vezes, se você fizer um investimento que não é barato, aleatório, você pode comprometer o caixa da empresa, a saúde financeira, e isso não te trazer o benefício que você espera em determinado espaço de tempo e até prejudicar aí a sua empresa, a saúde da sua empresa de forma geral. Então, o meu conselho é: busque quem entende, parceiro, para poder te ajudar com o que você não entende. E aí sim, depois daí para frente, né? Óbvio que a estratégia é do líder da empresa, ele que vai pensar nisso, né? Nessa camada de estratégica aí tem sempre mais de um ali pensando, mas você precisa ter alguém te aconselhando, né? E no caso da consultoria, né? Eu sou consultor, se o conselho fosse bom, a gente... Enfim. E aí você tentando trazer assim, uma analogia que vai ficar muito simples, todo mundo entender, né? Para quem mora em São Paulo sabe que o asfalto é muito acidentado, né? O trânsito é muito complicado, ó. Tem a questão da violência. Então, seria você, por exemplo, comprar uma Ferrari para morar em um local que não é tão acessível, onde você poderia, às vezes, comprar um carro, como um Troller, que eu sei que você gosta, que anda em qualquer lugar, que tem, assim, não é uma Ferrari, mas ele atende em vários tipos de... estradas, por exemplo, você entende na minha estrada pergunta? que você tá agora, né? Exato, na estrada que você tá agora, talvez você tenha dinheiro pra comprar Principalmente uma Ferrari. em São Paulo, é bom o Troller em São Paulo. Troller, eu recomendo o Troller. 4x4 em si, né? Ah. A gente vai ficando tiozão, a gente gosta do Overland, enfim. Sim, eu entendi a sua pergunta. Acho que faz sentido essa sua analogia. A analogia que eu costumo fazer é justamente falando da Ferrari. Vamos lá, já que você usou a marca. Você comprou uma Ferrari conversível top, e aí você nunca abre o teto dela. De vez em quando você dá partida. Mas por quê? Não sei como é que eu faço para abrir isso aqui. Posso abrir em movimento? Não sei o que eu tenho que desplugar aqui. É basicamente isso. É você ter uma baita solução sem saber para que ela serve ou sem ela ser adequada para a estrada esburacada. Né? Então é isso. É você começar pelo básico, fazer o simples e fazer bem feito para conseguir evoluir exponencialmente. Enfim, tem várias organizações aqui locais no Brasil. Se a gente for olhar para mercados maduros, como o mercado financeiro, por exemplo, você tirar um pedaço ali do insurance, né? Os caras têm dinheiro, têm potencial, têm pessoal qualificado, tem grandes equipes de TI, mas, de novo, pega um app e dá uma navegada ali num app de uma seguradora de saúde, por exemplo. Vai buscar alguma coisa, uma rede referenciada. Sim. Cara, e aí a gente está falando de inteligência artificial. Sim. Não, tem muita coisa aqui ainda na base para ser melhorada. Isso de grandes empresas, não estou nem falando do pequeno. O pequeno vai pôr uma grana ali, cara, e fatalmente vai sucumbir, senão é muito dinheiro. E às vezes o cara precisa definir, ou eu reponho o estoque, ou eu contrato um vendedor, ou eu vou pôr solução de TI. Então você precisa ter esse discernimento aí para poder avaliar o investimento e, cara, contar com alguém que vai te ajudar com isso. Bacana. Ter segurança nisso. Sem dúvida. Boa. Saindo um pouco do ponto aí das techs, etc., Fábio, eu queria entender um pouquinho da sua carreira. Hoje, dentro da IDC, você é consultor. Consultor. Mas aí você tem uma equipe que te apoia ali, né, diretamente ou indiretamente. Em média, qual que é o tamanho ali do time que você trabalha, enfim. Tá, falando de IDC, hoje nós somos em mais de 5 mil analistas no mundo. Tá nós louco. atendemos mais de 110 países. Na América Latina nós estamos entre 80 analistas. Então, no geral, todo mundo é analista de mercado. Né? E aí, obviamente, que dentro da organização a gente tem as chefe do chefe do chefe. Né? O que a gente mais tem hoje é chefe. Enfim, tem o chefe na América Latina, chefe local, chefe global, chefe regional. Mas todos são analistas. Então, se a gente for olhar para o Brasil hoje, a gente está entre 18 analistas, ali 16 ou 18, preciso ver se ninguém perdeu o emprego nesses últimos dias. 18 analistas no Brasil, cerca de um pouco mais de 80 na América Latina e aí milhares pelo mundo. Né? A IDC, e aí a gente tem mais de 5 mil clientes e data points, reports e vários estudos em relação a isso. O que a gente divide dentro da IDC, e isso globalmente vem
Escalando. Américas, né, continente, país, segue, é a divisão de tecnologia. Então, por exemplo, eu olho para software e cloud, Tá. eu tenho um par que olha para serviços de TI, tem uma outra pessoa que olha para toda a parte de consumer, onde está devices, printers, tela, tem outra pessoa que olha para telecom, isso, né, a gente falando de uma Que estrutura... são aqueles, vamos falar, aqueles nichos que você falou lá no início, Sim. praticamente. São as divisões. Além disso, a gente divide em 4 grandes pilares a IDC. Né? A parte de data, que são os trackers, né? Que é o acompanhamento do mercado que a gente faz, os analistas baseados em dados, que é o pilar que eu tô. A gente tem a parte do research, que aí são estudos que não tem um sponsor, um patrocinador, por exemplo, Data Center e Cloud, Investment Trends, são estudos que rodam todos os anos para acompanhar o mercado sem ninguém Investir comprar, nisso. pagar. Tá lá, Colocar. você quer comprar, eu te vendo. Mas é um estudo que vai acontecer. A gente tem o Future Space, tem, enfim, uma série de estudos. A gente tem... E aí tem o pilar de custom, que são soluções customizadas. Por exemplo, eu olho para o tracker, eu olho para XYZ. Ah, mas eu quero saber o que mais se compra em CRM no Brasil. O que mais se demanda. Quais são os desafios de uma galera deste tamanho nesta vertical? Isso é um serviço, um trabalho customizado, vai nesse pilar. E o último que é de eventos. Né? A gente fez agora... Que é até semana também para passada. soltar esses dados, enfim. Exatamente. E a gente põe lá Divulgar. os patrocinadores para falar das soluções, expor as soluções e aí a gente monta esses eventos com temas específicos. Então são esses 4 pilares divididos nessas tecnologias por país. Então qual que é a diferença da IDC para os concorrentes? No geral, os concorrentes têm vendedores no país. Então a gente vai... E os dados são feitos na Corp. Isso, seja lá onde os caras estão no mundo. E a IDC não, tem analista local, principalmente em país emergente, olhando tete a tete para o cliente. Então eu sento com IBM, com Google, com Microsoft, com a Zorro, com TOTUS, com seja quem for, para entender a dinâmica do mercado naquele período, naquele momento. E você é um cara que saiu como da produtora de uma, entre aspas, pequena empresa, 50 pessoas, entrou na EBC e está lá 10 anos. Como construir uma carreira sólida, de sair de um pequeno negócio que tem uma cultura, igual tu disse, cara, talvez eu não vou comprar isso porque é muito caro como marca, para uma empresa que é gerenciada globalmente, né, que lida com um porte de cliente gigantesco. Você daria como dicas para um executivo que está saindo do mundo A e indo para o mundo B? Cara, o meu mundo foi bem assim, dinâmico, né? Eu veio bom, interior mais ou menos, Ribeirão Pires, né? Uma cidade com Sim. 100 e poucos mil habitantes, deve estar com 120 mil habitantes agora, não é uma cidade mais pequena, mas de uma família pequena, enfim, olhando um pouco para esse mundo corporativo. E aí eu vim para São Paulo para trabalhar, na verdade, na seguradora. Eu fui Sul América, antes trabalhei 10 anos na Sul América. E aí, com Então toda você já entrou no mercado através de uma grande empresa. Sim. E aí da Sul América é que eu comecei, quando eu saí da Sul América com 9 anos e pouco, eu comecei a olhar para outros nichos aí. Eu mexia com TI lá, com parte de inteligência de mercado, apoiando o comercial, apoio a vendas, a gente chamava lá, justamente nas estratégias de negócio, como é que você aborda, porque a seguradora tem uma característica muito específica que ela não pode vender para o cliente final, precisa de um corretor. E aí o corretor tá com a faca e o queijo na mão, né? Sim. Ele atende todo mundo aqui, ele negocia os Precisa preços. disso na enfim. cadeia. Então a gente ajudava a negociar isso aí, a entender essa dinâmica. E aí eu fui para produtora de cinema, que esse mundo sim é um mundo legal, hein? Trabalhei com os Tivitas, né? Legal. Puta mundo interessante, mas era um mundo alternativo, né? A galera de produtora são muito criativos, produzem, tem outro ritmo. E eu venho de escritório, né? Social, Então, sentado ali, corporativo total. Então era muito disruptivo ali para mim, mas foi muito legal. Trabalhei em hospital também, eu tinha um puta medo de hospital de injeção, ainda tem até hoje. E aí eu fui trabalhar em hospital para meio que... Também foi uma baita experiência ali, para ter conhecimento disso. Mas o hospital também mais corporativo. Volta a ser muita regra, corporativo. Total, cumpri horário, tudo bonitinho, aquele modelo banco. Aí eu fui na verdade, para software house,
Aí a fundo no código-fonte ali, sustentação, suportar o cliente final, atualização de soluções e tal. E aí eu fui para banco. E aí banco, aí o bicho pega. Aí o regime é bem rígido assim, mas é onde... Nessa carreira, né, que eu contei para vocês, é onde tem os atrativos, os benefícios mais atrativos do mercado. Sim. E até ser convidado para ir para a IDC, porque aí a IDC é um mundo à parte, né? O cara... São geralmente pessoas que têm uma vivência no exterior, com grandes instituições, com grandes faculdades... E pessoas com mais idade, que tem que ser consultor, né? Você tem que ter uma experiência no mercado. Sim. E tal. E eu vinha de uma carreira ali de, sei lá, 15 anos, pulando ali de uma coisa para outra. Mas foi uma baita experiência trazer todo esse conhecimento que eu tive em diversos nichos, entender o negócio a fundo. No banco, por exemplo, eu era... o que hoje é Product Owner, né? Que era o analista de negócios. Você tratar a demanda do cara da ponta, né? Ali do cara do RH, junto com o fornecedor de tecnologia. Fui cliente Zorro. Só que era no passado. O suporte era na Índia. O suporte era na Índia. Pix, aí vou deixar o Pix do Fábio aí, tá? Sim, por favor. Na descrição do vídeo. Eu vou passar aí meus dados. E aí você... Tem essa gama de soluções em todos esses lugares que eu passei, né? Em muitos deles, se você pegar um hospital, por exemplo, é uma coxa de retalho, né, meu? Tem solução de tudo que é tipo lá dentro e o Excel imperando. E você trazer toda essa bagagem para esse mundo de consultoria me deu essa visibilidade do mercado. Então, óbvio que hoje, muito mais, né? 10 anos ali sentado, tratando com grandes executivos, esses caras têm muito a aprender, então você senta numa mesa com, sei lá, 10, 12 executivos, cada um com uma visão, aquela mistura de... Nossa, é maravilhoso, isso te dá uma baita bagagem. Então, só que tudo isso aí baseado em educação, cara, estudo. Então, pô, fiz 3 faculdades, 3 pós-graduação, você tem que avançar com o idioma, não falar nem o português correto, você tem que falar mais de um idioma, senão não... Então você tem que avançar com a educação, muito estudo, acompanhar muita informação, muita notícia. Hoje em dia você tem que conseguir dividir o que é notícia do que... É fake news, né, por exemplo? A tal da fake news, enfim, e separar isso aí. Mas acho que a base de tudo isso aí, além de você, né... Eu lembro que eu ia embora, Ribeirão Pires, cara, é trem. Sim. Eu ia embora da faculdade, saía 11 da noite, aí você tem que pegar um ônibus até o metrô, várias baldeações e tal, trem até Ribeirão. Eu chegava lá, não tinha mais ônibus pra ir embora. Caminhadinha e tal. Ou de vez em quando passava um amigo da Macarona, aí você olha para aquilo e você fala, cara, pra onde que eu vou, né, meu? Sim. E aí, você conseguir estruturar tudo isso, óbvio, com calma, muito estudo, e chegar... Teve algum tipo de mentoria, alguma coisa assim que tu sempre, fez cara, durante a carreira? Sempre. Mas foram pessoas que você contratou para isso ou pessoas que te acolheram e você acolheu ela como mentores também? Como foi? Acho que um pouco de cada, né? Contratar eu não contratei. Fiz alguns cursos específicos que servem como mentoria, obviamente. Você olhar para inteligência emocional, você olhar para educação financeira, isso tudo te ajuda, né? Fiz diversos cursos nesse sentido. Mentor de carreira especificamente não. Mas os meus chefes ao longo da minha carreira foram muito foram importantes nesse sentido, e eu absorvi ali, acolhi o que eles tinham para me oferecer de bom, né? Então você tira um pouco de cada um ali e vai construindo o seu. Óbvio que ainda tem, né? Muito para se viver ainda. Tenho 25 anos, 26, né? Eu falei no começo, então tenho muito para para seguir pra ainda, mas é isso, é você tirar os bons exemplos o que eu tive de mentor ali, não só os meus chefes diretos, mas os executivos que estavam ao redor ali, né? Por exemplo, na seguradora eu trabalhava no comercial com diversos superintendentes e diretores ali, inclusive o cara de marketing. Então você olha, né? Você acompanha essa movimentação do mercado aí, de como os caras se posicionam, o que eles pensam, né? Sim. Então você vai construindo o seu mindset nisso aí. E se a gente fosse dividir isso tudo, né? Essa carreira sua assim, cara, não só sua, mas o que você enxerga em termos de mercado. Quantos por cento importa técnica
E quantos por cento importa política numa carreira executiva? 80-20. Pra Qual que quem? é o 80? Pra quem? Não, vamos dividir direitinho aí. Tecnicamente você tem que ter aí uns 30%, 40%. Tá. Mas Mas eu vou nesse falar, mundo... não é o melhor tecnicamente que vai vencer o jogo. Não, imagina. Se você pegar um cara hoje extremamente técnico, bom pra caramba, que... Cara, qualquer moleque que sai da faculdade hoje programando, programa melhor que eu, 100 anos luz. Mas qual que é a grande sacada do mercado aí? O que você precisa? Se comunicar, cara. Você conseguir fazer uma apresentação executiva, você conseguir expor ideias, absorver a ideia do outro, ouvir, né? Então, hoje, para o cara ser bem sucedido, ele precisa ter um misto de skills aí, né? Tecnicamente tem que entender alguma coisa, obviamente. Mas é relacionamento, networking, é você conseguir falar em público. Eu tinha um sério problema com isso aí, enfim. E foi evoluindo ao longo do tempo. Eu ia até fazer alguns cursos específicos para oratória, acabou não rolando, mas... né? A gente vai como dá. É isso. Mas eu acho que o grande diferencial é o relacionamento, a parte humana, não a parte técnica. Esse que é o... Até porque... E qual seria a sua dica, pro pessoal que está assistindo a gente, para que eles consigam se relacionar melhor no mercado? Essa daí, ênfase no mercado, tá? No mercado. No mercado. Porque a gente pensa em relacionamento, um relacionamento pessoal. A forma com que a gente conversa depois das 18 é totalmente diferente da forma que nós conversamos das 9 às 17h59. No horário corporativo. Você tá entendendo? Então, como que esse profissional, esse empresário, esse estudante que está assistindo agora, ele pode se relacionar melhor no mercado? Quais seriam suas dicas? Cara, tem muita coisa que é clichê, né? Aí empatia, né? Se coloca no lugar do outro, ter paciência e tal. Mas eu acho que, de forma geral, é isso. Você não levar pro pessoal, né? Porque vai ter sempre alguém te provocando de alguma maneira. Então, e você entender aquilo como um aprendizado. Então, tudo que é desaforo, né? Ou treta que você passa ali, você absorver de forma positiva, não levar pro pessoal. Acho que, de forma geral, é você... se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está passando também, porque a gente tem essa coisa no mundo corporativo, o problema de casa fica em casa. Não, você não separa, cara, não adianta. Tem dia que você está de mau humor e pronto, né? E eu tenho uma característica, assim, muito... Hoje menos, né? Mas tá tudo na expressão. Se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô feliz, tá tudo na expressão. E de manhã, cara, pros caras falar comigo, falar bom dia, o cara passava, olhava, falava, e agora? Falo bom dia ou não falo? Principalmente quando o cara era novo na empresa. Falava, tranquilo, bom dia, beleza. E aí as pessoas vão acostumando com o seu jeito e tal. Então, eu acho que o quanto mais você conseguir tirar a carga disso aí do corporativo, porque tem meta, tem regra, quanto mais você tirar a carga disso aí, ser mais tranquilo, que aquilo não é, pelo menos não deveria ser pessoal com você, eu acho que vai mais tranquilo, né? Isso é achismo. Não levar pro coração, né? Não levar pro coração, exatamente. Essa é uma boa dica, né? Não levar pro coração. Esses achismos são bons e aí eu ia até tentar entrar até mais a fundo, assim, cara, tu tem uma carreira muito legal, lida com caras muito grandes e importantes, que são executivos dessas grandes empresas. Como você vê esses caras e como você, que tem o convidado nosso que trouxe isso, lida com o ego? Porque para escutar e para não levar pro coração, talvez seja um ponto aí que... Tem que matar o ego, né? Matar o ego. De alguma maneira. Cara, nesse mundo que eu vivo, principalmente aí no meio desses C-levels e executivos e vice-presidente, conta muito crachá e tem patente, vamos falar. Patente. E tem, sim, uma disputa de ego e tal. Isso, pra mim, hoje é muito tranquilo. Eu não tenho nenhum tipo de problema com ego. Se o cara... E uma coisa que me ajudou muito a crescer é você compartilhar o conhecimento. Então, eu não tenho problema nenhum em falar pro amiguinho do lado aqui, ó, cara, eu faço assim, assim, assado, isso aqui é mais legal, isso funciona melhor para mim, vamos...
e compartilhar, ajudar, se O que tu ajudar. tá fazendo aí? Pô, me ajuda nisso aqui. Exato, a hora que eu tô Quando tu vai no Me afogado. Ajuda nisso aqui, dá uma quebrada no ego. Eu vejo que às vezes é difícil no mercado corporativo, é porque tu... Pô, me ajuda nisso aqui, mas essa pessoa passa pra trás, né? Exato, tem esse receio. Quando na verdade também não é levar pro coração. Quando é você- só o coração, né? Exato. Quando você tira isso e fala, meu, beleza, vamos aí. Como é que a gente faz pra avançar? Principalmente quando você olha pra mesma... né, eu falo isso pra minha mulher. Eu falo, cara, às vezes tem algumas tretas lá que ela passa. Eu falo, cara, mas vocês não são da mesma empresa? Não tá todo mundo tentando fazer Não é o mesmo time. a mesma coisa? Né? Ah, mas o cara, a meta é diferente da área B, da área C, e não sei o quê. Tá, eu entendo, mas no final do dia, a empresa como um todo, ela tem que progredir. Quanto maior a empresa, mais microempresas existem dentro dela? Sem se é que você dúvida. me entende? Quanto maior a empresa, mais dono de mais Pequena empreendedor empresa. tem dentro, sem dúvida. E aí tem uns caras que são muito loucos, assim, eu faço uma comparação, enfim, você vai descobrir o cara quando você dá um poder para ele, né? Então a gente, quando eu trabalhava na seguradora, tinham 35 linhas de fretado para levar os caras embora. Quando a gente tava do lado de lá da Marginal, era difícil, da Marginal Pinheiros. Era difícil para atravessar, então tinha os ônibus. Quando você pegava o cara que era seja quem for, Não precisa expor, não. Não precisa expor, não. da operação, você põe o cara como coordenador do fretado, pronto. O cara Já fica mudou. na porta vendo se você tá com o pé sujo, que o ônibus é dele. Ele não sabe quanto custa para abastecer o ônibus ou como dirige aquilo, mas ele vira o dono daquilo. Entendi. Então é um pouco de ego, né? Isso aí, Sim. enfim. Mas de forma geral, acho que o avanço do cidadão como ser humano é isso. É você não leva pro coração, nada de ego, divide a informação. Isso vai bem. O dia fica mais leve, né? Fica mais tranquilo. É isso. No final do dia, então, ter paciência, Paciência. saber lidar com as pessoas, né? Reduzir, assim, a gente pode não falar matar o ego, mas deixar ele de lado, né? A gente Sim. precisa, às vezes, do ego pra nos motivar no dia a dia também, né? Às vezes, eu digo assim, ó, nem todo mundo acorda feliz todo dia, nem todo mundo acorda bonito todo dia, né? Sem dúvida. Tem dia que Você acorda feio todo dia, Leque. Era isso que Cara, eu Nossa! Não, Você tem já gente viu, mas que tem coisa revista esquisita. aqui na banca de baixo com minha capa, minha foto na capa. Tem. Então, pô, eu sou um cara bonito. Tem. Então, eu costumo acordar todos os dias, mas nem todos eu estou bem. Então, eu tento fazer o meu melhor, me comunicando com todas as pessoas, tratando todos como iguais, né? E isso me ajudou bastante no meu relacionamento no longo prazo com a grande maioria das pessoas, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu, né? Mas eu tento fazer o melhor para todo mundo. Então, sobre o relacionamento, Fábio, para você estar mais próximo do público que você quer atender, né? Como que você... O que você recomendaria para nós e para quem está assistindo, né? Como que a gente consegue se aproximar desse determinado público? Você, segmento Enterprise, né? Como que nós, por exemplo, como pequenas empresas, poderíamos nos aproximar do segmento Enterprise com mais facilidade? Encurte o nosso caminho. Como você resumiria isso? Isso é Ligando legal, pra ele. cara. É isso que eu ia falar. Tem um custo aí de hora homem que a gente pode pensar, mas é fácil, cara. Mas voltando a um passo atrás aí, você falou uma coisa interessante, paciência, né? Eu vi uma entrevista daquele ninja, que ele fala exatamente isso. O cara paciente, ele é imbatível. E eu acho que é tudo isso aí mesmo. O ego, levar pro coração, é paciência. Foi muito bem Legal. colocado, enfim. Mas vamos lá, cara. Hoje... Obviamente que aí se você for pegar grandes corporações lá no Enterprise, né, você vai ter uma condição de marca, tem uma condição de ego, tem algumas condições. Mas tem muita coisa que mistura esse público. Né? Se você pegar, por exemplo, um evento, se você for numa dessas grandes feiras que tem aí quando a gente fala de tecnologia, FutureCon, Febaban, Fenalol, enfim, tem várias feiras aí que você vai conseguir se aproximar desses caras. E no final do dia é você resolver um problema, uma dor. Então, se você consegue estar ali naquele ambiente e mostrar o seu potencial para resolver isso, e aí, obviamente, que a gente está falando de relacionamento, né? Sim. Interação. Você consegue se aproximar dos caras. Vai sair algum negócio? Isso vai ser pro futuro. Aí é a paciência. Aí é a paciência, né? Que Aí é o talvez quanto... demore 1 ano, 2, O 3, quanto da 10. match também, né? O quanto a sua solução, o que você está oferecendo faz sentido para aquele cara naquele momento. Pode crer. Né? Então, não necessariamente grandes ou pequenos. Eu acho que hoje,
com essa condição de estar bem, a gente está vivendo a era da informação, né? Tá tudo na mão aqui, você consegue... Então o cara, pô, ele precisa de alguma coisa, ele vai buscar primeiro ali, dar uma olhada com um parceiro dele, e você está envolvido, né, nas redes sociais, em projetos em casos de uso que já né, são sucesso no país e tal, você vai aparecer. E alguém vai te buscar. Enfim, mas tá próximo dessa galera, você tá nesses eventos focados no seu negócio. Ó, o Lincoln, ele me fala bastante que cuidar da imagem é muito importante. A imagem pessoal, ela deve ser cuidada da mesma maneira com que a imagem da empresa? Sem dúvida. Sem dúvida. É tudo. É o cartão de entrada, né, cara? É o seu cartão de visita. Vou mandar o Pix, tá? Beleza. O Lincoln tá me dando uma consultoria. O Lincoln, ele vende essa consultoria aí, mas ele tá me dando aqui de presente, né? Então, eu tô participando aqui dessa forma também de tentar me apresentar melhor, né? Eu, numa reunião, sempre num bar, evoluindo. eu sou um ótimo apresentador, né? Sim. Agora, à frente das câmeras eu não me dou muito bem, vocês vão reparar aí a minha evolução. Bar, pô. Aquilo ali é o garçom, pô. O Mestre. garçom. Boa. É nóis. Traz mais uma, Não. né? É Então, isso. cara, mas é importante, sim, sem dúvida. E além disso, a forma com que você se comporta, né? Então, não é necessariamente que você está no meio de executivos que você precisa Se fazer de coxinha. Gastar o seu português. Uhum. Não é isso. É você ler a audiência, é você identificar o que eles querem ouvir, né? Eu lembro uma vez eu fiz a gente faz muito trabalho petit comité, né? De executivos pontuais ali. Então a gente põe 12, 15 caras numa sala, num restaurante, faz uma apresentação, proporciona ali um relacionamento, um almoço. A gente mostra alguns dados de mercado e tal. E aí a galera tava meio fria, né, cara? De manhã, o cara era um café da manhã, o cara cansado e tal. Eu falei, ó, galera, vamos, né... vai ser rápido aqui, vou mostrar dado, é muito chato, vai acabar e aí daqui a gente vai pra um churrasco, né, meu? Aí sim, cerveja, tal, tá mó solta, puta, a galera... Já animou. Foi uma brincadeira, mas eles queriam ouvir outra coisa e não que eles escutam todo Sim, dia, cara, sim. que o mercado vai pra cá, Mas cresce é um pouco tantos ser por cento. você, né, cara? Exato. Então é isso. É você ler a audiência e falar, pô, essa galera aqui precisa de um pouco mais de descontração. Sim. Beleza, vai. Porque eu falo um pouco... Eu conheci o Fábio no jantar e comentou, cara, e aí, quem é você tal? Aí eu, pô, tô link e tal, não sei o que, faço isso. Aí né, começou já, assim, energia solar, quero pôr na minha casa, não sei o que, e pai. E cara, vamos fazer um podcast, vamos. Você tem podcast, pô? E já foi, né? Foi fluido. Fluido. Eu acho que esse é o ponto. E o que eu digo muito da imagem é que, cara, ninguém vai te tomar os contatos que você tem. Exato. Ninguém vai te tomar a pessoa que tu trabalhou para se tornar. Então, a empresa é claro, né? Ela pode... A gente nunca quer que ela se vá, né? Mas você tem certeza que você vai. Então, quando você pudesse trabalhar para melhorar isso... É isso. Bem, já estouramos aqui, Pois nem é. vi passar. Pois é, papo foi bom. Vai ficar mais Mais caro, uma né? vez. É Cara, isso, tem né? que fazer igual, depois vocês põem na edição aí, tipo o Jô. Do Soares, lembra? Acabou, Põe a plateia. É, mas cara, a gente tem uma... Tu ia perguntar mais não. uma? Vai lá. Finaleira. Eu ia fazer isso, exatamente. É, a gente dá finaleira em todo podcast. Então, um cara que, pô, é pai, tem uma família aí. Quantos anos tá casado? 15. Então, Não posso Pô. errar essa data, né? tem... Caraca, tu podia brifar antes, essa cara. Podia me avisar. Não vai perguntar a data, não. E aí eu Mas, tenho cara, que olhar dentro da aliança. A gente sempre finaliza os podcasts aqui com o que o Fábio deixaria de mensagem para o mundo. Aí Para as pode próximas ser... gerações, para os seus netos. O que você espera desse novo mundo? O que você gostaria de deixar para essa nova sociedade? Muito Ó, bom. Que legal, cara. Isso é bem filosófico, né? Pesado. Eu particularmente, estou um pouco descrente da sociedade como um todo, mas eu acho que hoje o que eu pediria para as próximas gerações é para as pessoas serem um pouco mais, não só empática, mas ter um pouco mais... além de tudo que a gente já sabe, né, de honestidade que precisa ter, tudo isso, mas você se preocupar um pouco mais com o outro, né? As pessoas estão muito individualistas, cada um tocando o seu aí, passando por cima de escrúpulos e tal. Então, eu acho que você se comprometer um pouco mais com o bem comum,
com o coletivo, acho que poderia mudar alguma coisa aí. Muito bom. Então Boa. a luta, ela não é individual. Não a luta, é. ela é coletiva. A luta é individual de cada um, mas né, obviamente que para chegar no seu individual você precisa de outras pessoas, né? Eu não Justo. estaria aqui sozinho, né? Se eu não tivesse te conhecido, né? Enfim, né? Tem toda uma questão aí de para eu me tornar esse profissional, eu passei por diversos outros profissionais, né? Sim. E o Fábio passou por diversos outros estágios para chegar no Fábio de hoje. Então é coletivo. O seu individual, o seu objetivo individual depende da coletividade. Muito bom. E acho que é uma baita mensagem de... Essa final aí que fechou ficou muito bom. O seu individual depende do coletivo. Legal. Daí é... Bom. Cara, obrigado. Tem aqui um presente. Que é o Eu nosso, que agradeço vocês. é o nosso Prazerzaço. livro, As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Legal. Livro para o vendedor. Ensinando aí o vendedor não gastar comissão, né? Estudar. Obrigado. Legal, cara. Maravilha. E Prazerzaço. obrigado, cara. Prazerzaço Obrigado estar aqui com pela vocês. participação, pela agenda aí. Vamos nos encontrar em muitos outros eventos e jantares por aí. Precisando, Boa. eu estou à disposição. Prazerzaço É isso. participar aqui com vocês. É isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Dale! Até o próximo Dali para não Tomare. Valeu!